Pessoal, nessa aula vamos falar sobre força de atrito. O atrito ele é uma força que se opõe ao movimento. É uma dificuldade criada quando você vai arrastar um objeto, por exemplo. Se você vai arrastar um armário, por exemplo, você sente uma dificuldade que é graças à força de atrito. E ele depende de dois fatores muito importantes que a gente vai estudar aqui. O primeiro é o tipo de material, a aspereza daquele material. Se o material é mais liso ou mais áspero. Veja bem, se você arrastar um armário em um chão liso, de cerâmica, de porcelanato, por exemplo, você vai sentir menos dificuldade do que se você arrastar por um chão muito áspero, de um cimento bem áspero, ou como se fosse numa lixa. A lixa é muito áspera, o chão de porcelanato muito liso. Então, você vê, o atrito vai ser definido primeiramente por essa questão. Só que mesmo uma superfície lisa, ela também tem imperfeições. Se eu pegar aqui uma mesa, a superfície de uma mesa, e se eu conseguir dar um zoom em um pedacinho dela aqui, se eu pudesse observar este pedacinho por um microscópio, eu veria este pedaço aqui da mesa assim, com imperfeições. São essas imperfeições que vão causar o atrito. Então, quando eu arrastar um objeto sobre esta mesa, mesmo ela aparentemente sendo lisa, sendo de vidro, por exemplo, ela tem imperfeições. E as imperfeições da mesa, junto com as imperfeições do objeto que eu estou arrastando, vai causar o atrito. Como é que eu posso minimizar esse atrito? Eu posso colocar água, óleo, alguma coisa que esse fluido vá preencher esses espaços aqui, minimizando esse atrito. Quanto mais liso isto for, menor o atrito. Então, quando eu coloco um líquido aqui, eu preencho estes espaços, fazendo com que eu coloque menos força para arrastar o outro objeto. O segundo fator importante para calcularmos força de atrito é o peso do objeto. Veja bem, se você for arrastar uma mesa, você vai colocar menos força do que se você for arrastar um enorme guarda-roupas, porque o peso é maior. Só que depende também se você está arrastando em um plano na horizontal ou em um plano inclinado. Então não vai ser exatamente o peso, vai ser uma força que a gente chama de força normal. Quando o objeto está em um plano horizontal, a força que atua sobre ele aqui, ele está parado, é a força peso, a força gravitacional. Para equilibrar com esta força peso, temos uma componente numericamente igual ao peso, de mesma direção, mas de sentido oposto, que é a força normal. Então, estas duas forças se equilibram. A normal é numericamente igual ao peso. Só que, num plano inclinado, o peso vai continuar agindo para baixo. Aqui está o peso. E a normal deveria ser numericamente igual ao peso. Ela vai agir, olha, perpendicular ao plano. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus. Não é 90 graus do forno, não. Não é de 90 graus de temperatura, não. É o ângulo reto que a gente chama. Então, a normal sempre vai ser perpendicular ao plano. Veja que aqui ela continua perpendicular ao plano. Só que por ser perpendicular ao plano, ela vai se equilibrar aqui com uma componente desse peso e não mais com o peso. Então, a normal, neste caso, é menor que o peso. Por isso, quando a gente for calcular a força de atrito, a gente não vai utilizar o peso, a gente vai utilizar a normal. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu disse que, primeiramente, para calcular a força de atrito, eu precisava de saber que tipo de material é esse. Então, tipo de material. Segundo, eu preciso saber a normal. A normal, normalmente, se um plano for horizontal, ela é igual ao peso. Então, força normal.
Então, para calcular a força de atrito, eu tenho aqui força de atrito, FAT de gordo, FAT vai ser igual a o tipo do material, aí a gente vai chamar de uma letrazinha que se chama Mi. Parece um U, parece um M, só que tem uma perninha aqui fazendo um charme. Vezes a força normal, que eu vou chamar de N. Então, μN vai ser a nossa força de atrito. Inicialmente, a gente vai precisar saber só disso. Na próxima aula, a gente vai discutir outras questões. Mas agora, a gente precisa saber o Mi e o que é esse Mi. Ele se relaciona com o tipo dos dois materiais. Então, o que a gente chama aqui de coeficiente de atrito. E N, a gente já sabe que é a força normal. Então, as questões, elas poderão vir variadas. Elas podem pedir a você a força de atrito, elas podem pedir o coeficiente de atrito entre as duas superfícies e elas podem pedir a força normal. Cabe a você ler a questão e saber o que ela vai pedir. E como é que você vai calcular? Aí você vai utilizar um triângulo da força de atrito. É assim. Veja bem, você pega a fórmula, você coloca este primeiro termo aqui em cima, força de atrito, o segundo aqui do lado, coeficiente de atrito, e o terceiro, neste outro lado, força normal. Se eu quero saber a força de atrito, eu multiplico Mi vezes N. Deixa eu consertar isso aqui. Tá feio. Continuou feio. Se eu quero saber o coeficiente de atrito, eu divido força de atrito por N. Se eu quero saber a força normal, eu divido força de atrito por Mi. Veja bem, se um está do lado do outro, eu multiplico. Se um está sobre o outro, eu divido. Se eu quero saber coeficiente de atrito, divido força de atrito por normal. Se eu quero saber normal, força de atrito por coeficiente de atrito. Então, vamos resolver umas questões para a gente entender isso aqui. Uma questão conceitual e uma questão de contas. Uma pessoa necessita de força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Veja bem, quando ele diz que a gente precisa da força de atrito para subir a rampa, é porque é justamente a força de atrito responsável pelo andar, pelo caminhar. Se não houvesse atrito, meus pés deslizariam no chão e eu não conseguiria caminhar. O que é que faz você andar? Quando você está andando, seu pé tenta empurrar o planeta Terra para trás. Isso lhe impulsiona para frente, porque você não tem toda essa energia, toda essa força para empurrar a Terra para trás. Então, quando você tenta empurrar a Terra para trás, seu corpo é impulsionado para frente. Isto é andar. Se não houvesse atrito, você deslizaria continuamente, igual o Michael Jackson fazendo moonwalk, e não andaria. Então, o que acontece? A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Qual é o seu movimento? No contato lá, vamos lá, o cara está numa rampa, no contato lá, deixa eu ver se eu consigo desenhar um pé. Ah, que pé bonito! Então, qual é o seu movimento? Seu movimento é andar para frente? Não. Seu movimento é empurrar a terra para trás. Então, se você tenta empurrar a terra para trás, você está aplicando uma força para trás. E a força de atrito se opõe ao movimento, então a força de atrito vai ser no sentido oposto. Força de atrito. Aqui é uma força aplicada. Então, a força de atrito, neste caso, é no mesmo sentido que você caminha. Quer dizer que ela é no mesmo sentido do movimento? Não. Ela é no mesmo sentido do seu movimento, mas no sentido oposto ao movimento que você tenta executar, que é empurrar a terra para trás.
Então, a força de atrito é sempre contrária ao movimento, mas para essas questões aqui, quando você anda, veja, isso é questão do Enem, quando você está andando, a força de atrito é quem te empurra para frente. Então, a força de atrito, neste caso, é no mesmo sentido do movimento. Quais as alternativas aí? A força de atrito, né? Ela será perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Veja bem, a força de atrito não é perpendicular. O que é perpendicular? Eu falei mais cedo. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Então, você tem que saber que isto é perpendicular e isto é paralelo. Então, a força de atrito ela é paralela ao plano. Olha, força de atrito, plano. Paralelo. Isto seria perpendicular. Então, já elimina aí o que diz perpendicular. B, paralelo ao plano, ok? E no sentido contrário ao movimento. Você está se movimentando para a frente e a força de atrito está para frente. É no mesmo sentido. Não é a B. E C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Correta questão. Letra C de Cristo. Vamos para uma segunda questão. O bloco de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, no plano horizontal, sob a ação de uma força F constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, 0,20, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. Veja bem, essa questão te dá mais dados do que você precisa. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando resolver uma questão de física? Extrair os dados. Isto é muito importante. Então, os dados, eles são de extrema importância e você deve extraí-los primeiro. Então, os dados são o bloco da figura de massa 5 kg. Então, massa 5 kg, representa massa pela letra M. Move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. Velocidade 1 metro por segundo. Tem 1,0, mas o zero não, depois da vírgula neste caso não importa. No plano horizontal, se é um plano horizontal, né, eu já considero que a normal é igual ao peso. Já facilita. Quando eu souber o peso, já sei como eu vou calcular. Sob a ação de uma força F constante. Se o coeficiente de atrito, quem é coeficiente de atrito? Mi. Entre o bloco e o plano vale 0,20 ou 0,2. E a aceleração da gravidade, G. Isso aqui ficou parecendo U. Ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da força F em newtons vale. Então, ele está perguntando o quê? O módulo da força. Então, ele não está perguntando isto, nem isto, nem isto. Ele está perguntando o módulo da força que a pessoa aplica. Só que, veja bem, se o corpo está acelerando, ele tem uma força resultante diferente de zero. Se ele está parado, a força é igual a zero. Se ele está com velocidade constante, quer dizer que a resultante das forças dele é igual a zero. Então, a força aplicada, que é o que a questão quer saber, é igual à força de atrito, porque a velocidade é constante. Se o corpo estivesse acelerando ou desacelerando, aí a força aplicada não seria igual à força de atrito. O que eu vou fazer aqui não valeria. Mas, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a força de atrito e sei que a força de atrito é igual à força normal. E o que eu vou fazer aqui vai valer para esta questão. Então, para calcular a força de atrito, me sobra esses dois, um do lado do outro, eu vou multiplicar, né? Quero calcular esse, uso esses dois. Então, força de atrito vai ser igual a μn. Coeficiente de atrito vezes a normal. Eu não tenho força de atrito, é o que eu quero saber. Mi vale 0,2 ou 0,20 vezes a normal. Normal, como é em plano horizontal, ela é igual ao peso. Se é igual ao peso, basta eu saber qual é o peso. O peso é 5 kg,
Não. A massa, que é 5 kg. Para calcular o peso, a gente recorre a uma quantia anterior a isto aqui. Peso igual a massa vezes gravidade, ou força igual a massa vezes aceleração. E eu terei que o peso é a massa 5 vezes a gravidade 10. Isto nos dá 50 newton. Então, no lugar de N, colocar 50. Por quê? Porque o peso é numericamente igual a normal, já que estamos no plano horizontal. E agora basta multiplicar isso aqui. Força de atrito, 0,2 vezes 50, 10 newton. Se é força, é medido em newton. Pessoal, se vocês ouvirem aí uma zoada da minha filha, é porque ela gosta de participar dos vídeos. Então ela fica gritando ali, mas ela tá feliz, tá bom? Não tá... É porque ela gosta de participar dos vídeos, mesmo que seja só a voz. Então vamos lá, o exemplo que eu falei no início do vídeo, né? Eu tenho aqui um controle, uma folha. Se eu puxo devagar, o controle vem junto à folha, porque o atrito da folha com o controle faz com que ele venha junto. Se eu puxo rápido, eu minimizo o atrito. Então, pela primeira lei de Newton, pela inércia, ele tende a continuar em repouso. Agora vamos para uma outra situação. Vou pegar dois livros aqui e vou juntar as folhas uma a uma ou de duas em duas. Por quê? Uma folha sobre a outra causa um atrito, mas várias folhas juntas a gente soma o atrito. Pronto, ao juntar várias folhas, isso aqui se torna praticamente impossível de saltar. Posso aplicar muita força, eu não consigo. Eu consigo arrastar uma pessoa numa cadeira, se a pessoa estiver sentada na cadeira segurando um livro desse, eu puxando outro livro, tentando soltar. Por quê? Porque o contato entre as folhas aumentou muito. E ao aumentar muito esse contato, eu aumento muito a força de atrito. Para vocês verem como essa força de atrito é forte, né? E eu não consigo mais soltar. Seus pés para se deslocar sobre uma superfície.